Vamos direto ao ponto. As mulheres não são tão misteriosas quanto fingem ser. Complicadas? Absolutamente. Mas impossíveis de entender? Nem de perto. A verdade é que toda mulher, não importa quão confiante, composta ou enigmática, tem pontos fracos emocionais, botões escondidos que, quando pressionados com precisão, contornam todo o ruído e vão direto ao seu núcleo. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje, aqui no Estoico Cru. Antes de começarmos, se você já é inscrito, muito obrigado por estar aqui. Ajude a hyper este vídeo. Deixe seu like e comente qualquer coisa agora nos primeiros segundos. Isso ajuda o canal a alcançar mais homens que precisam dessa mentalidade. E se você quer um conteúdo ainda mais profundo, direto e exclusivo, considere se tornar membro do nosso canal. O link está disponível para aqueles que querem ir além do básico. Agora, voltando ao ponto, eu não estou falando de manipulação. Estou falando de consciência. Consciência estoica. Porque enquanto outros homens estão se esgotando tentando ser charmosos ou sendo infinitamente agradáveis, você será aquele que permanece calmo, controlado e perigoso. De todas as maneiras certas. Neste vídeo, vamos mergulhar nas 9 principais fraquezas emocionais femininas que todo homem deve conhecer. Não para jogar, mas para parar de ser jogado. Algumas delas vão te surpreender. Algumas vão te fazer dar um sorriso de canto. E algumas podem finalmente explicar um término que você nunca entendeu. Então, prepare-se. Porque o que você está prestes a aprender vai virar o jogo sobre tudo o que você achava que sabia sobre atração. Se você está cansado da confusão e pronto para o controle, aperte o botão de inscrição. Isso não é sobre ser o cara legal. É sobre se tornar o homem certo, aquele que nenhuma mulher esquece. Vamos mergulhar. Número 1. Confiança que não pede permissão. Aqui está algo que a maioria dos homens nunca percebe até ser tarde demais. O que realmente atrai uma mulher não é o ruído, é a presença. Estudos em psicologia comportamental mostram que as pessoas naturalmente espelham a linha de base emocional de quem quer que elas estejam interagindo. Agora pense nisso no contexto da atração. Se você traz carência, insegurança e excesso de explicações para a sala, ela absorve essa frequência. E o que você projeta é exatamente aquilo do que ela se afasta. Mas se você entra com uma confiança calma, aterrada, inabalável, o tipo que não precisa ser anunciado, isso não apenas atrai. Isso desarma. Essa é a verdadeira fraqueza. Não a confiança chamativa, não a performance, mas o tipo de autoposse que não vacila no silêncio, não desmorona quando ela se afasta e não precisa de permissão externa para se sentir digno. A maioria dos homens fala demais, promete demais e se doa demais, tentando provar que são bons o suficiente. Eles a sufocam com validação, sem perceber que quanto mais eles perseguem, menos ela sente. Porque aqui está o paradoxo. Ela só se sente segura quando você para de buscar a aprovação dela. É isso que o estoicismo ensina. Manter a linha, agir, não reagir. Permanecer firme diante de testes, mudanças de humor e jogos mentais. O desejo emocional mais profundo de uma mulher não é controle. É de contenção no decido dela. Ela quer sentir sua solidez. Não domínio, mas direção. Não ruído, mas quietude. Quando você é capaz de sentar-se no desconforto sem ser abalado, quando você é capaz de permanecer composto sem se encolher, você envia uma mensagem mais alta do que qualquer elogio poderia. Você não está aqui para conquistá-la. Você está aqui para fincar seus pés no seu próprio terreno e convidá-la a se juntar a você, não carregá-la. E isso não é apenas atraente, é viciante. E a maioria dos homens nunca chega lá porque estão ocupados demais, provando, em vez de se tornando. Confiança não é postura, é silêncio interno. E quando você domina isso, ela se inclina. Não porque você empurrou, mas porque você não precisou. Comente abaixo. Você acha que sua confiança atual é ruído ou presença? Seja honesto.
Número 2. Ser compreendida sem explicar tudo. Chega um ponto na vida, especialmente à medida que envelhecemos, em que a exaustão emocional substitui as explosões emocionais. Não porque deixamos de sentir, mas porque aprendemos o custo de nos explicarmos para pessoas que nunca tiveram a intenção de ouvir. Para muitas mulheres, especialmente aquelas que carregaram peso emocional por toda a vida, o silêncio se torna uma defesa. Não uma defesa pacífica, mas nascida da fadiga. A fadiga de ser dispensada, mal interpretada ou rotulada como difícil, por simplesmente expressar seu mundo interior. E é aqui que a maioria dos homens falha, não por crueldade, mas por distração. Eles estão muito ocupados planejando uma resposta, consertando o problema ou evitando o desconforto para reconhecer o que realmente está acontecendo na frente deles. Mas o homem que pode pausar, que pode olhar para a distância dela e não exigir clareza, mas sim manter a presença. Esse homem a desarma sem uma palavra. Conheci uma vez uma senhora de quase 70 anos que havia resistido a 2 casamentos e enterrado mais dor do que deixava transparecer. Ela me disse que o momento em que se apaixonou novamente não foi durante um gesto romântico ou uma grande conversa. Foi quando um homem percebeu que ela não estava ela mesma e simplesmente escolheu sentar-se ao lado dela. Sem conselhos, sem perguntas invasivas. Apenas silêncio com calor. Ela disse que foi a primeira vez em anos que se sentiu vista. Os estoicos ensinaram que a sabedoria não é encontrada na fala, mas na percepção. Em sentir sem precisar controlar, em observar sem julgar. Essa é a habilidade que os homens modernos perderam. E, no entanto, é exatamente o que as mulheres de hoje anseiam, a capacidade de serem sentidas, não analisadas, de serem compreendidas sem performance. Se você quer saber uma das aberturas emocionais mais profundas no coração de uma mulher, não são grandes exibições ou frases inteligentes. É de atenção quieta e consistente. É a sua capacidade de testemunhar a dor dela sem se encolher ou tentar consertar. É a sua força para segurar o espaço, não as respostas. Você já sentiu a exaustão de ter que se explicar demais? Deixe sua experiência nos comentários. Número 3. Silêncio masculino nos momentos certos. Existe um tipo de silêncio que cura e um tipo que destrói. Um parece abandono, o tratamento de silêncio, a distância calculada para punir. Mas o outro, o tipo que irradia de um homem que dominou suas emoções, essa é uma força totalmente diferente. Esse silêncio é presença. E muito poucos homens atingem a maturidade para incorporá-lo. A maioria, quando confrontada com tensão emocional, entra em pânico. Eles falam demais, justificam demais, explicam demais, pensando que ruído é igual a controle. Mas, na realidade, isso apenas revela instabilidade emocional. Um homem que reage a cada provocação mostra que seu mundo interior ainda está em construção. E as mulheres percebem, nem sempre conscientemente, mas visceralmente. Elas sentem as rachaduras na sua calma. Elas sentem quando seu silêncio é medo, não força. Mas um homem que segura a língua, não por orgulho, mas por princípio, que escolhe a quietude quando outros correm para falar. Esse homem está operando em outro nível. Como Marco Aurélio escreveu, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Silêncio não é recuar. É fincar-se no seu terreno sem desperdiçar energia no caos. Quando uma mulher te testa, quando as emoções esquentam, quando uma conversa se torna manipuladora, sua maior arma não são suas palavras. É seu guia, autocontrole. A disciplina para pausar, respirar, sentir a tempestade sem se tornar a tempestade. Sêneca disse, a fala pode ser prata, mas o silêncio é ouro quando é oportuno. E isso não poderia ser mais relevante. Quanto mais você fala reativamente, menos poder suas palavras carregam.
Mas quando seu silêncio vem de uma consciência fundamentada, não de evitação, ele comanda a atenção. Comanda respeito. Ela pode não entender imediatamente, mas ela vai sentir. E em um mundo se afogando em ruído, esse tipo de presença é magnético. Em que situação recente você usou o silêncio em vez de palavras? Comente. Número 4. Contato visual profundo que não vacila. Há algo antigo na maneira como um homem sustenta o olhar de outra pessoa. Algo primal que não requer palavras, postura ou charme. O contato visual profundo e ininterrupto é uma arte esquecida, não o olhar educado que você dá quando passa por alguém no supermercado. Estou falando de um contato visual que se mantém firme, que fica um segundo a mais quando a maioria das pessoas desviaria o olhar. Esse segundo sutil é tudo. É onde vive o autorrespeito. É onde o medo se esconde. E, infelizmente, é onde a maioria dos homens vacila. Lembro-me de um oficial da Marinha aposentado que conheci. Ele tinha seus 70 e poucos anos, aquela presença quieta, de olhos de aço, que não pedia atenção, ela comandava. Enquanto homens mais jovens enchiam a sala com ruído e risadas nervosas, ele sentava em silêncio. Não retraído, não indiferente, apenas profundamente ali. Quando alguém falava com ele, ele não se apressava em responder. Ele apenas olhava, totalmente, calmamente, e aquele momento de quietude, muitas vezes, desconcertava mais o interlocutor do que qualquer palavra poderia. Filosofia estoica ensina que a força começa quando paramos de reagir e começamos a observar. A maioria dos homens perde poder porque não consegue ficar quieta em sua própria pele. Quando uma mulher olha para eles, olha mesmo, eles recuam para o excesso de pensamentos, autodúvida ou a necessidade de preencher o silêncio. Eles tentam performar em vez de apenas ser, mas as mulheres notam. Elas não dizem em voz alta, mas sentem. Aquele tremor em seus olhos, aquela mudança em seus ombros, diz a elas se você é sólido ou está apenas fingindo. A verdade é que o contato visual profundo não é sobre sedução. É sobre autodomínio. Quando você consegue sustentar o olhar dela, sem precisar conquistá-la, sem precisar da aprovação dela, você deixa de ser mais um homem na sala. Você se torna aquele de quem ela se lembra. Você costuma manter o contato visual ou desvia o olhar primeiro? Seja honesto nos comentários. Número 5. A necessidade de profundidade misteriosa. Aqui está um fato psicológico que pode te surpreender. Estudos mostram que as pessoas são mais atraídas por aqueles que se revelam lentamente. Não de forma manipuladora, não jogando joguinhos, mas permitindo que o mistério se construa naturalmente através do autocontrole e da presença. Em um mundo onde tudo é superexposto, o homem que não entrega toda a sua identidade na primeira conversa torna-se magnético. E, no entanto, a maioria dos homens entende o mistério completamente errado. Eles o confundem com evitação. Eles acham que desaparecer, dar meias respostas ou ser emocionalmente indisponível de alguma forma os torna intrigantes. Mas isso não é mistério. Isso é imaturidade, usando perfume. O verdadeiro mistério masculino vem da profundidade. Ele não se esconde atrás de uma máscara. Ele repousa na confiança silenciosa. Um homem fundamentado em princípios estoicos não precisa se explicar para ser compreendido. Ele sabe que o que mais importa não é o barulho que faz, mas o peso de sua presença. Mulheres não são atraídas por homens que desaparecem e reaparecem. Elas são atraídas por homens que parecem capítulos que elas querem ler devagar. Homens que escolhem suas palavras com cuidado, que revelam significado ao longo do tempo, que não deixam o mundo consumi-los na primeira sentada. Os estoicos chamavam isso de autocontenção. Não é isolamento emocional. É a recusa em se derramar só para ganhar a curiosidade de alguém. Na prática, isso significa falar quando há substância, não apenas por atenção.
Significa estar totalmente presente, sem entregar toda a sua história como um currículo do seu valor. Você se torna alguém que ouve mais do que fala, responde apenas ao que importa e deixa espaço para a descoberta. E esse espaço que você deixa, é aí que a atração cresce. Comente abaixo. Eu lidero com profundidade, se você internalizou esta lição. Número 6. O ponto fraco dela por um homem com propósito. Epicteto disse, não explique sua filosofia, incorpore-a. Essa frase bate mais forte quanto mais velho você fica. Porque em algum ponto todo o ruído, a ambição, o fogo, a excitação, tudo começa a desaparecer se não estiver enraizado em algo mais profundo. Vamos esclarecer isso de uma vez por todas. Muitos homens acreditam que paixão, por si só, é suficiente. Eles acham que se falarem alto, sonharem grande e perseguirem constantemente é isso que os torna impressionantes. Mas a verdade é, paixão sem direção é apenas caos, fogo sem lareira, intensidade sem objetivo. E as mulheres podem ser atraídas por essa energia por um momento, mas não é isso que as faz ficar. O que a aterra, o que realmente a move, é o propósito. Paixão é combustível emocional. Propósito é integridade estrutural. A paixão te faz começar. O propósito te faz continuar quando tudo o mais desmorona. A maioria dos homens fala sobre o que os excita. Poucos caminham diariamente em direção ao que os fundamenta. Esse é o homem de quem ela se lembra. Esse é o homem em quem ela confia. O homem estoico não vive de hype. Ele não precisa de aplausos ou validação para aparecer e fazer o trabalho. Ele acorda com perguntas, não com distrações. O que está sob meu controle hoje? O que posso moldar com foco, não apenas com força? É isso que o separa do resto. Ele não é volátil. Ele é alinhado. Ela não quer o cara que precisa da aprovação dela para continuar se movendo. Ela quer o homem que se moveria da mesma maneira, com ou sem ela assistindo. É isso que cria confiança. É isso que transforma um homem em algo inabalável. E o paradoxo é, quanto menos você persegue a aprovação, mais poderosa sua presença se torna. Comente, eu me movo com propósito e internalize isso. Número 7. O desejo oculto de ser liderada sem ser controlada. Deixe-me contar uma história que ficou comigo, não por ser barulhenta ou dramática, mas pelo que revelou sobre a verdadeira liderança masculina. Eu observei um casal de idosos em uma pequena estação de trem. Deviam ter seus 70 anos. A mulher estava visivelmente chateada, bolsas penduradas no ombro, voz aguda, claramente ansiosa com um atraso. Mas o homem, ele não discutiu. Ele não descartou as preocupações dela. Ele simplesmente olhou para ela, assentiu, gentilmente tirou as malas do ombro dela e não disse nada. Ele a liderou com silêncio, calma e presença. Nenhuma vez ele tentou consertar os sentimentos dela. Mas naquele pequeno ato, você podia ver a mudança. A postura dela suavizou. A voz dela se aquietou. Ela exalou. Isso não é domínio. Isso é direção. E ela confiou nisso. Aquele momento capturou o que a maioria dos homens não entende. E verdadeira liderança não é latir ordens ou tentar vencer a emoção com mais falação. É sobre criar uma atmosfera onde uma mulher se sinta segura o suficiente para parar de performar, para parar de liderar tudo sozinha. E no mundo de hoje, onde muitas mulheres passaram décadas segurando tudo sozinhas, isso é mais do que raro. É sagrado. Então, quando eu digo que as mulheres anseiam por ser lideradas, não estou falando de controle. Estou falando de clareza, sobre presença, sobre o homem que não desmorona quando as coisas ficam confusas. O homem que não precisa ganhar discussões, que não corre atrás do conforto. Ele mantém a sala estável. Ele lidera com calma. Se isso ressoa em você, comente abaixo. Eu lidero através da calma. É hora de ser isso. Número 8. A vulnerabilidade dela, há palavras que pintam novos mundos. Aqui está um fato que pode surpreender.
Estudos em neurociência cognitiva mostram que as mulheres retêm linguagem emocionalmente carregada por mais tempo do que conteúdo neutro. Não apenas na memória, mas na resposta emocional. Isso não é sobre manipulação. É sobre ressonância. E se você entender o quão profunda essa conexão é, você começa a perceber algo que a maioria dos homens ignora completamente. Suas palavras importam mais do que você pensa. Mas vamos deixar claro, não se trata de recitar frases inteligentes ou fingir ser poético. Esse tipo de performance se desgasta rápido. O poder real na comunicação vem da presença. Quando você está totalmente no momento, aterrado, e suas palavras não são movidas pela necessidade de impressionar, mas pela clareza, as mulheres não respondem à perfeição. Elas respondem à linguagem que reflete profundidade, uma frase entregue com quietude, intenção e percepção emocional pode atravessar as paredes dela mais rápido do que 100 elogios chamativos. O estoicismo treina esse tipo de clareza interna. Um homem estoico não fala para ser ouvido. Ele fala porque está alinhado. Marco Aurélio disse: a alma se tinge com a cor de seus pensamentos. Estenda isso. A mente dela se tinge com a cor das suas palavras. Se você traz presença, visão e inteligência emocional para a sua fala, você se torna inesquecível. Você não apenas preenche o silêncio, você pinta paisagens internas. Pergunte-se da próxima vez que falar, você está moldando o mundo interno dela ou apenas passando por ele? Comente, eu falo com visão. Número 9. O poder de criar segurança emocional. Deixe-me contar a história de André, um ex-fuzileiro naval de 61 anos. André não era o cara mais barulhento da sala, mas havia algo em sua presença que parecia diferente, firme, aterrado. Lembro-me de sentar à frente dele enquanto ele me contava sobre Linda, uma mulher que conheceu anos depois de ficar viúvo. Ela era vibrante, ferozmente independente e acostumada a lidar com tudo sozinha. Mas quando ela estava com André, algo mudava. Não porque ele tentasse liderá-la ou impressioná-la. Na verdade, ele dizia muito pouco, mas ele ouvia totalmente. Quando ela desabafava, ele não interrompia com conselhos. Ele deixava a tempestade dela se acalmar contra a quietude do seu silêncio. E com o tempo, algo incrível aconteceu. Linda suavizou. Ela parou de falar, como se estivesse lutando contra o mundo. Ela tocava mais o braço dele. Ela ria diferente. Por quê? Porque André não vacilava. Sua presença era o espaço seguro dela, e essa é a chave. Segurança emocional não é sobre consertar problemas. É sobre criar um espaço onde ela não precise se proteger. Esse é o tipo de homem em quem uma mulher confia as partes de si mesma que ninguém mais vê. Não porque ele pediu por elas, mas porque ele as mereceu, com quietude, com presença, com comando interno. O tipo de comando que não reage ao drama, não cede sob pressão, não tenta falar mais alto que a tempestade. Ele apenas é. Você não destrava a suavidade dela exigindo-a. Você não chega lá dando sermão, agradando ou consertando. Você chega lá mostrando, através de uma presença calma e consistente, que não importa o quão alto o mundo fique, você permanece imóvel, não emocionalmente distante, emocionalmente intocável. Isso é estoicismo em ação. Se isso ressoa em você, escreva nos comentários. Eu crio espaço seguro. Conclusão, vamos ser diretos. Se você assistiu até aqui, você está cansado de jogar pequeno. Você não está mais correndo atrás da aprovação dela. Você está liderando com presença, não com ruído. O que expomos aqui não foram apenas os padrões dela. Foi o seu poder escapando pelo agradar demais. Chega, reveja este vídeo, deixe que ele atinja onde dói. Então, mova-se como um homem que não vacila. Se isso funcionou como um espelho, ótimo. É aí que o crescimento começa. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Se você está farto de ser esquecível. Este canal é para homens que evoluem silenciosamente, poderosamente, permanentemente.
Preparei um outro vídeo que complementa exatamente isso. Ele vai aparecer na sua tela agora. Clique nele e continue sua jornada. Fale menos. Mantenha mais poder. E lembre-se, o caos dela morre na sua calma. Até a próxima.